Olá, galera, bom dia. Hoje, quarta-feira, então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em relação à própria figura aí do. Nossa, tô vendo que realmente, né, hoje não capricharam no meu figurino, né? Então não tô ficando mais careca do que ajeitar, arrumar aí o meu cabelo. Então, penso, vou demitir essa minha equipe de maquiagem. Mas enfim, brincadeiras à parte, hoje nós vamos, né, continuar aí nosso caminho, nossa rota da filosofia, pensando esse percurso da ciência enquanto um campo de saber, né, enquanto construção prática e teórica. E nada melhor do que falar de teoria e prática com a figura do Karl Popper. O Popper, gente, ele tem um princípio chamado da falsificabilidade ou falsificacionismo. Pessoal, o que vem a ser isso? O que vem a ser o falsificacionismo? Na verdade, antes de trabalharmos com isso, temos que fazer uma leve conceituação do que vem a ser indução e dedução. Pessoal, o que vem a ser dedução? Dedução eu começo a deduzir algo, né, o nome já diz tudo, sem ter uma comprovação científica. Por mais que a indução ela tenha uma comprovação científica, diferenciando-se da dedução, em muitos momentos a indução ela só fica mais dentro de um campo de observação. Então, nesse campo de observação, você acaba esquecendo de colocar a ideia de uma teoria. Então, a prática, ela acaba se sobrepondo à teoria. Então, pessoal, a indução, ela é importante? Sim, mas você não pode conceber o campo da ciência apenas com o caminho, obviamente, da observação. Você precisa fazer todo um processo de experimentação. E a experiência, ela precisa de bases de referenciais teóricos e metodológicos. Então, o que é esse princípio, né, do falsificacionismo que tanto o Popper coloca? É a pensar a ciência cujas teses elas são especulações que ainda não foram negadas. Então, por exemplo, Vinícius, quando eu nego uma tese, eu estou negando a importância que ela teve? Não. Você não está negando a importância que ela teve. Você também não está dando a ela, perceba, um caráter relativo. Muito pelo contrário. Quando você se apodera de determinados referenciais teóricos, né, automaticamente você começa a embasar os seus argumentos na construção do seu conhecimento a partir de uma tese já feita de forma mais consistente. Se você pega, por exemplo, um bolo e você não coloca o fermento no bolo, esse bolo, ele automaticamente, ele não vai crescer. Mas um bolo pode ser feito sem fermento. Muito bem. Só que, para que você tenha um bolo melhor, com maior qualidade, você precisa do fermento. Então, na verdade, o que o Popper está querendo colocar, e também temos que tomar um grande cuidado, é que não se faz a ciência sem o campo teórico, ou seja, você precisa aliar teoria e prática, você precisa de referenciais e você precisa também da observação prática e experimental daquilo que você está se propondo a responder. E, num segundo momento, nós também temos que pensar que nem toda tese ela tem um caráter, por exemplo, eterno. A tese ela está ali enquanto uma resposta que um determinado pesquisador, que um cientista fez, que ele estava se propondo naquele momento, dentro de um campo, a se responder. Mas isso não impede que um outro cientista, que um outro pesquisador, utilizando-se desse mesmo campo, possa criar novas perguntas, novos argumentos, novos caminhos metodológicos, novos aportes teóricos e práticos. Isso quer dizer que a outra tese foi falseada? Sim, mas o falsear aqui não está tendo uma conotação, né, um sentido de engano, de mentir aquela outra tese. Não, de torná-la uma inverdade. Muito pelo contrário. Mas ela acaba tendo uma cadeia de melhoramento, de aprimoramento. Se nós pararmos para analisar, um médico, ele precisa se atualizar sempre. Então, por exemplo, se um médico não vai em congresso, não se atualiza, né, não está diante das novas pesquisas em relação a medicamentos e formas de tratamento, ele vai passar para o seu paciente o quê? Medicamentos, né, que não vão fazer mais efeitos. Ou até mesmo medicamentos que estão fora da indústria farmacêutica. Então, quando um médico ele faz novas investidas dentro daquela área, né? Então, por exemplo, se eu pego um médico que vai me dar, por exemplo, uma medicação,
de infecção de garganta. Não existe só uma medicação de infecção de garganta, existem outras. Mas para que as outras puderam surgir, né, o que que acontece? Pesquisas foram feitas, caminhos foram abertos. Então não existe apenas um ramo metodológico para pensar, por exemplo, uma única forma de tratar uma infecção de garganta. Existiram outros caminhos que contestaram aquela forma, não que aquela forma esteja errada, mas que buscaram melhorar aquele aporte para o campo da ciência. E isso é importante por quê? Porque isso dá frutos, isso dá caminhos e resultados mais consistentes para que você possa automaticamente melhorar os seus resultados e transparecer os seus resultados para a sociedade. Você lembra que a gente já tinha comentado aqui que quando se faz ciência, você não tem que pensar que a minha tese, que a minha dissertação ou a minha monografia amanhã ou depois, quando vocês estiverem na universidade, ela vai ter que ficar apenas dentro de uma biblioteca. Claro, o título ele é importante, você precisa do título até para que você possa ter uma inserção dentro do mercado de trabalho. Mas qual a importância daquilo que você se propôs a pesquisar? Qual a importância, qual o resultado, por exemplo, eu quero trazer daquilo para a sociedade? Como eu produzo ciência para a sociedade? Porque quando você está produzindo ciência, você tem uma responsabilidade social de transparecer os resultados da sua pesquisa. Então, por exemplo, os médicos que estão querendo buscar os resultados para o coronavírus. Obviamente que esses resultados, né, quando você está produzindo ciência, não vão ficar só para eles. Esses resultados chegam à sociedade. Como a sua pesquisa ela vai fazer com que os resultados possam se chegar à sociedade de forma mais transparência possível. E é o que um historiador chamado Michel de Certeau, que é um padre jesuíta, ele tem uma obra chamada A Escrita da História, um capítulo dessa obra chamada Operação Historiográfica. Como é que a gente operaciona, né, ou vamos operacionalizar os nossos resultados para a sociedade? E é o lugar social que a nossa pesquisa ela tem para aquela sociedade. Tá ok, pessoal? Grande abraço, até semana que vem.